Um ciclo de debates do Centro Industrial do Ceará, que está discutindo hoje indústria cultural, desenvolvimento econômico e social. E tem como convidados Cláudia Leitão, Rui Câmara e Totonho Laprovítera. No primeiro bloco nós discutimos principalmente o cenário nacional em termos de política, de ausência de política pública para o setor. Queria ver se agora a gente indicava, assim, o Rui já sinalizou, indicava alguns caminhos. No intervalo, a Cláudia Leitão comentava os percalços que o gestor público tem também quando vai implementar algumas políticas de incentivo, né, Cláudia? Voltando ao que o Rui dizia, né, eu entendo muito, enquanto ele que é um escritor e o Totonho que também é um artista, quer dizer, como chegar, como fazer com que essas políticas, elas privilegiem as atividades fins, né, foi a expressão que o Rui falou, que eu acho que é uma questão importantíssima, porque a tendência do Estado é burocratizar, é chegar na atividade meio, né? É não ultrapassar a atividade meio. E quando você busca uma gestão criativa, voltando aqui à palavra da indústria criativa, porque uma coisa interessante das organizações criativas é que elas têm que ser geridas criativamente também, é que você deveria ter formatos para conseguir fazer essa ação chegar na ponta, né? E quando você no time dela. E o timing político é um timing de mandato de 4 anos, né? Então, mas a questão é que o sistema, e aí eu não quero aqui, não é uma crítica a Tribunal de Contas, nada disso, mas é ao próprio direito, a dogmática jurídica, ao direito administrativo e ao direito público brasileiro, né? Os tribunais que cria, através de lei de licitações, vários entraves, e de uma certa forma isso obstacula o resultado final, a efetividade da política. É exatamente, né? Isso, essa legalidade, esse legalismo, ele permite uma gestão criativa, quer dizer, uma gestão mais heterodoxa, criativa. Eu acredito, não, você está numa camisa de força. O Totonho dava um depoimento curioso no intervalo sobre o fluxo de material teu da Europa para o Brasil, que ficou lá retido. Eu tive uma dificuldade enorme, passei 3 meses para receber, indo diariamente aqui à aduana, tudo. E depois, pacientemente, ainda vim com alguns trabalhos danificados. Quer dizer, a burocracia ela não tem nenhuma variável para o produto cultural. É preciso reformar o Estado. É preciso perceber as peculiaridades das pastas que compõem o Estado. Você não pode tratar uma licitação de uma ponte. Na área de uma ponte ou de com a liberação de carteiras. Com os produtos e serviços culturais, porque eles têm características absolutamente próprias. A 8666, ela dispensa licitações para... Não é tão simples, não é tão simples, porque na verdade também a dispensa de licitação, ela envolve uma série de dificuldades. Ela tem um limite baixo, né? O teto dela financeira é bastante... muito complicado. Mas quando eu estou evocando aqui a volta do mecenato como instrumento objetivo e ágil e desburocratizado. Qual é o tamanho da renúncia? É um processo muito simples. O governo do Estado está previsto renunciar a 2% do seu orçamento. Se o nosso Estado tem uma arrecadação, tem um orçamento de 13 bilhões por ano, então nós teríamos aí, vamos supor, vai colocar 100 milhões na cultura. O mecenato se traduziria em renúncia fiscal. Renúncia fiscal. O governo disse, vamos investir 100 milhões para os produtores, realizadores e produzirem os seus bens culturais e jogar isso no mercado. Porque o mercado, por exemplo, de um livro, ou de um CD, ou de um DVD, ele alimenta uma cadeia produtiva também, que é importante. Agora, é o cara que quando compra uma TV, um DVD, um media play, essa indústria que nós estamos falando alimenta essa outra indústria da tecnologia, né? Então, o mecenato é o caminho, porque o governo, na hora que ele diz 100 milhões... O CEFIC, os projetos são aprovados pela comissão, os CEFIC são liberados e cada um vai captar seu... E o que falta para isso? É decisão política? É incompreensão, é falta de iniciativa, eu digo isso, é uma jumentice. Isso acontece no plano federal, estadual e municipal, Rui? Não, o federal é um exemplo que agora está correndo o risco de também sofrer uns retrocessos muito severos nessa área. Mas no estadual foi dizimado sumariamente. E no municipal, nunca existiu. Eu acho que seria interessante, por exemplo, um projeto que fosse da seguinte forma: a cultura, ela interagindo com diversos segmentos.
Por exemplo, você pega a cultura aqui, você pode trabalhar a arte na saúde, como terapia ocupacional, a arte de reabilitar assim, algumas coisas, tudo. Na ação social também, na inclusão social. Dá uma transversalidade. Então, se tiver isso daí, eu acho que vai abrir um mercado muito grande para que a gente pense realmente a cultura dando um suporte básico para que o artista exerça assim, o seu ofício e que possa também viver às custas dele, né? Viver às custas dele. Olha, eu sou totalmente contra essa história do paternalismo cultural. Isso vai ao encontro da ideia de gestão criativa da Cláudia? Antônio, eu vou dizer uma coisa. É até bom que os telespectadores pensem sobre isso. Nesse ano nós estamos comemorando, festejando, sei lá o quê, mas a separação do Ministério da Educação e do nascimento do Ministério da Cultura. O MEC, que até hoje o C do MEC, que era o C da Cultura, saiu, era uma secretaria forte e se tornou um ministério fraco. Então, são 25 anos de uma separação em busca de uma autonomia, cuja autonomia ainda é muito discutível, porque vale a pena, além de pensar na questão das leis de incentivo, é pensar que, nesse momento, há uma PEC da cultura discutindo a possibilidade de termos 2% do orçamento da União para o Ministério vinculado, que é uma luta. Nesse momento, eu não sei o que vai acontecer, está aí, está no Congresso. 1,5% para os estados da Federação Brasileira e 1% para os municípios. Então, essa é a discussão agora dessa famosa PEC, porque realmente sem recursos... uma injeção enorme. Imensa. Sem recursos, na verdade, e aí a possibilidade da transversalidade é interessante, mas se você pensar hoje, o Ministério da Educação que saiu quer dizer, a cultura que saiu da educação, não há qualquer política pública que junte isso, nem o turismo, nem o desenvolvimento social. Claro, porque ele é suporte para todos eles. Eu tive uma experiência em Paris, eu fui gravar um programa de televisão lá em Paris, e eu fiz 2 tomadas, uma na Torre e outra lá no Louvre. Eu tive que interromper porque eu não tinha pago a carta do direito de imagem da cidade, quer dizer, da cultura local. Agora, essa questão também, Biru, que você está colocando aí, é muito importante que nesse momento é importante que se saiba também que se está fazendo uma grande revisão do direito autoral nesse país. Nós temos os direitos autorais dos mais atrasados do planeta. E nesse momento há uma discussão, eu conheço exatamente até, inclusive, os juristas que estão... o professor Marcos Wachowski, da Universidade Federal de Santa Catarina. É um grande desafio, viu? Uma coisa curiosa, sobre propriedade intelectual e direitos autorais. Uma coisa curiosa, o Rui, que é um autor editado fora do Brasil, é a questão do copyright. Eu não sei se, no teu caso, que está vendendo, é tributado, mas para quem compre, a Omni Editora comprou um direito autoral de um autor inglês, e eu fiquei assustado porque é tributado em 25% a título de imposto de renda. Nos Estados Unidos sou tributado em 29,30% de imposto de renda. Estou fazendo agora o acordo com a Amazon, que é minha editora, para fazer aquele desencontro de acordo entre Brasil e Estados Unidos para me pagar o imposto. O imposto é retido aqui no Brasil? Não, é retido na fonte lá. Eu pago lá, eu tive que abrir conta em banco, tive que declarar imposto de renda nos Estados Unidos e agora no Reino Unido do mesmo jeito. Bom, agora eu vou unificar tudo numa conta só para poder fazer para não ter tanta burocracia, porque senão você não vai mais trabalhar. Quer dizer, tem um incentivo agora pela Amazon, para livro, CD? Porque não é incentivo não, é um contrato editorial com uma editora comercial. A Amazon é uma empresa privada, compra o livro, paga os direitos autorais, paga royalties. Agora, um problema que se coloca também são os canais de distribuição. Você falou aqui em cadeia produtiva, que é muito rica, infelizmente não há uma percepção clara dessa riqueza. E um outro problema para o produtor cultural, principalmente o independente, o pequeno, são os canais de distribuição. No Brasil, isso é totalmente centralizado no Sudeste, que é o grande produtor e emissor de cultura. Isso é um problema que reforça a ideia de desigualdade regional, que é muito grave. E há um movimento para tentar mudar isso? Se a gente está falando em produção de conteúdo, já que a gente está vendo aí nessa sociedade culturalizada, essa sociedade da comunicação, se a gente analisar a esquizofrenia do governo Lula em relação ao Ministério da Comunicação e ao Ministério da Cultura, são 2 governos, que inclusive não dialogam. Não sei se vocês acompanharam aquela discussão da TV digital, que aconteceu há uns 5 anos atrás. A sociedade brasileira passou ao largo, o Ministério das Comunicações tomou uma decisão completamente ao arrepio
da visão do Ministério da Cultura. O ministro Beto Gil ficou sozinho, Foi. num palanque solitário, pela dizendo qual que aquilo era um absurdo. Se desiludiu. Então, por quê? Porque cedendo nós à pressão, temos televisões que detêm o monopólio da produção desses conteúdos e um país pasteurizado que é obrigado a consumir esses enlatados. Então, esse é um dado. Nós precisamos criar uma produção de conteúdo regional, local. Regional e que não seja entendido como exótica. Exatamente. Porque só a coisa exótica é ridículo também, e a TV né? digital, me parece, não sei se a mesa concorda, eu queria que a mesa discutisse, é vista como uma ameaça ao monopolismo das grandes redes de televisão. Elas vê a TV digital assustadora, porque a TV digital é internet e permite interatividade e potencializa cada um de nós como emissor e produtor de cultura. É um caminho natural, ninguém pode discutir contra as tecnologias, por exemplo. Você, no caminho da comunicação, do rádio, já está tudo internetizado, já está tudo online, sincronizado e comunicante, né? Por exemplo, uma coisa que eu me preocupo de política cultural, que parece que é a única que o Estado do Ceará divulga, que tem alguma relevância, é a indústria, é essa questão de fomentar bibliotecas no Estado. Eu estive olhando isso, eu me preocupo com isso, acho que esse conceito de biblioteca no Estado está completamente equivocado diante da realidade próxima que nós vamos visualizar, por exemplo, com a modernidade, as formas novas que o livro... Você está falando que o livro, com suporte papel, está ameaçado, é isso? Eu deveria defender hoje, com toda a convicção, até porque estudei a matéria, que nós devíamos projetar salas de leitura e não bibliotecas. Uma sala de leitura, nós precisamos fazer 1000 salas de leituras no estado do Ceará, eu preciso de um investimento de 16 milhões de reais, que não é nada. Uma sala de leitura com 600 livros. Mas elas não são integradas, elas não convergem? Quer dizer, não, mas eu digo, ao invés de construir bibliotecas nos municípios para fazer uma animação maior, propiciar o acesso àquilo que se produz, uma pessoa lê 12 livros por ano, vai ler 600 livros em 50 anos. É o tamanho de uma biblioteca ideal. Não precisa mais que isso. Olha, tem um dado, ratificando aí o que você está dizendo, concordando com você, que merece uma análise do Estado e das políticas públicas na área da cultura e da comunicação. Na França, o Ministério é um só, comunicação e cultura. E no Reino da Inglaterra, criaram agora o Ministério da Indústria Criativa, a parte do Ministério da Cultura. Exatamente, é muito interessante, quer dizer, é uma visão transversal mesmo, a criatividade cortando as políticas de uma forma geral. Mas eliminando o excesso burocrático, exatamente, viabilizando a rapidez do processo. Agora no Brasil, no Brasil essa transversalidade não acontece nem no governo, né? Os ministérios convergentes não convergem. Não, mas veja só, se a gente analisar essa pesquisa que eu volto a falar da Munique, que foi feita pelo IBGE, uma primeira pesquisa de cultura do Brasil. Está na internet, Cláudia? Está no site, do IBGE, vale a pena ver. Ela só está até 2006, então tem 4 anos de blackout aí. Mas pelo menos tem essa, já é alguma base para a gente entender que o Brasil é um país onde em todo município que você tem é locadora, videolocadora. Então, tem videolocadora em todo o país. Será que não valeria a pena fazer uma relação, uma interseção entre o fomento à leitura e a locadora? Lógico que sim. Claro. Quer dizer, e ninguém pensou nisso. Quer dizer, a gente continua querendo construir prédios, mas nós não vamos ter bibliotecários nessas bibliotecas. Então é fake, é falso. As famosas LANs. As famosas LANs. A sala de leitura substitui a inclusive está contribuindo, já tem uma linguagem própria. Dentro da videolocadora. Essa coisa que o Totonho coloca das LANs, que são a linguagem própria, né? Sim. Que vem com os códigos, né? Que já torna o diálogo. Agora, tem uma ação do governo estadual que é a construção do cinturão digital, que me parece que é uma obra estruturante, que pode potencializar essa questão. É fantástico. Se fizermos isso... Na linha do que você está falando. Se fizermos isso, é uma solução rápida para integração inclusão, de todas as inclusive inclusão do quando a gente vai casar, quando a gente vai casar poeticamente a lua do sertão com o sol do Japão, né? Ou o sol do Japão com a lua do sertão. Agora, essa tecnologia, por exemplo, eu estou vendo o livro, daqui a pouco nós vamos ter, já tem uma indústria aqui em Pernambuco produzindo a gato